Meu nome é João e o que vou contar aconteceu comigo, lá no coração do sertão nordestino, onde a Caatinga não é só terra seca e espinhos. Ela tem vida, tem segredos e às vezes tem raiva. Essa é a história de A Mãe da Caatinga. Uma lenda que me fez questionar tudo que eu achava que sabia. Peguem um copo d'água porque o calor do sertão vai te engolir e essa história não é para qualquer um. Preparados? Então vem comigo. Eu nunca fui de acreditar em histórias de assombração. Cresci em Recife, onde o maior medo era o trânsito ou uma conta atrasada. Mas quando me formei em agronomia e consegui um trabalho em Pedra Seca, uma vila perdida no meio do sertão, tudo mudou. O ônibus que me levou para lá sacolejava tanto que parecia que ia desmontar. O sol queimava lá fora e a poeira entrava pelas janelas, grudando na minha pele. Eu ajustei o chapéu de palha e olhei pela janela. Um mar de cactos, arbustos retorcidos e árvores que pareciam esqueletos. A Caatinga tinha um silêncio pesado, como se estivesse me observando. Cheguei na vila ao entardecer. Pedra Seca era só uma rua principal de terra batida, com casinhas de taipa e uma igrejinha caindo aos pedaços. Meu trabalho era ajudar os agricultores locais a recuperar as plantações, que estavam sofrendo com uma seca que já durava 3 anos. Fui recebido pelo seu Zé, um velho de pele curtida pelo sol, dono da roça onde eu ia trabalhar. Ele me deu um aperto de mão firme e um olhar que parecia dizer mais do que as palavras. Tu é da cidade, né, rapaz? Ele perguntou, mascando um pedaço de fumo. Aqui é diferente. A terra fala e é bom tu escutar. Eu ri, pensando que era só papo de velho. Pode deixar, seu Zé, eu vim para ajudar com as plantas, não com lendas. Ele não riu. Só cuspiu o fumo no chão e disse: cuidado com o que tu chama de lenda. Na primeira semana, comecei a mapear as roças. A terra estava tão seca que rachava sob meus pés, e as poucas plantações de milho e feijão pareciam mais mortas do que vivas. Eu passava o dia medindo o solo, testando a umidade, anotando tudo no meu caderno. Mas à noite, quando o vento soprava e a vila ficava quieta, eu sentia um aperto no peito. Era como se a Caatinga tivesse olhos. Foi na terceira noite que notei algo estranho. Eu estava hospedado numa casinha simples que seu Zé arrumou para mim, pertinho da roça. Acordei de madrugada com um barulho de arranhões, como se algo estivesse roçando na parede de taipa. Levantei, peguei a lanterna e saí para ver. O ar estava quente, mesmo sendo 2 da manhã, e o silêncio era tão grande que eu ouvia meu próprio coração. No chão, perto da porta, tinha pegadas. Pegadas humanas, descalças, mas pequenas, como de uma mulher ou uma criança. Elas vinham da direção da Caatinga e paravam bem na entrada da casa. Quem tá aí? Gritei, mas só o vento respondeu, carregando um cheiro estranho, meio doce, meio podre, como flores murchas. Voltei para dentro, tranquei a porta e tentei dormir, mas passei a noite com a lanterna na mão. No dia seguinte contei para o seu Zé. Ele ficou pálido. Rapaz, isso é coisa da mãe da Caatinga, ele disse, baixando a voz. Uma curandeira que viveu aqui há muitos anos. Dizem que ela sabia segredos da terra, fazia chover quando ninguém mais conseguia, mas ela cobrava caro para os favores dela. Quem não pagava, sumia. Sumia como? Perguntei, tentando esconder o arrepio. Sumia na Caatinga, ele respondeu. E a Caatinga não devolve. Eu quis rir, mas o jeito que ele falou, com os olhos fixos nos meus, me fez engolir o riso. É só pegada, seu Zé. Deve ser algum bicho, ou talvez uma criança da vila. Ele balançou a cabeça. Se tu encontrar mais pegadas, não segue e não desrespeita a terra. Ela tá brava. Os dias seguintes foram estranhos. As plantações estavam piorando, mesmo com as técnicas que eu estava usando. O milho secava antes de crescer e o feijão parecia apodrecer na terra. Eu comecei a perceber que não era só a seca. Tinha algo errado com o solo. Ele parecia vivo. Às vezes, quando eu cavava, sentia o chão pulsar, como se tivesse um coração batendo lá embaixo. E as pegadas voltavam.
Toda noite, eu encontrava aquelas marcas ao redor da casa, às vezes mais perto, às vezes formando círculos, como se algo estivesse me cercando. Uma noite decidi ficar acordado para ver quem ou o que estava fazendo aquilo. Peguei uma faca de cozinha, sentei na varanda com a lanterna apagada e esperei. A lua estava cheia, iluminando a caatinga com uma luz prateada. O vento trazia aquele cheiro doce e podre de novo, mais forte dessa vez. Então, vi movimento. Lá no meio dos cactos, uma sombra se mexeu. Era alta, magra, com cabelos longos que pareciam se misturar com os galhos. Não dava para ver o rosto, mas eu senti ela olhando para mim. Meu coração disparou e a faca tremia na minha mão. "Quem é você?" gritei, levantando a lanterna. Mas quando acendi a luz não tinha nada, só os cactos balançando com o vento. As pegadas, porém, estavam lá, frescas, indo até onde a sombra estava e voltando para a caatinga. No dia seguinte, fui falar com Dona Maria, a mulher mais velha da vila, que todo mundo dizia que conhecia as histórias do lugar. Ela estava sentada na porta de casa, descascando mandioca, com um rosário pendurado no pescoço. "Dona Maria, me conta da mãe da Caatinga", pedi, tentando soar calmo. Ela parou de descascar e me olhou com olhos que pareciam ver através de mim. "Tu tá mexendo com coisa perigosa, menino. A mãe da Caatinga não é gente, não é bicho, não é espírito. Ela é a terra. Quando os homens começaram a desmatar, a queimar, a tirar sem dar nada em troca, ela ficou brava. A curandeira Benedita fez um pacto com a Caatinga, deixou de ser mulher e virou parte dela. Agora ela cuida da terra, mas não gosta de forasteiros. E tu é forasteiro. Eu só tô tentando ajudar", retruquei. "Quero salvar as plantações." "Tu acha que a terra quer ser salva por ti?" ela disse, com um meio sorriso. "Se ela tá te marcando, é porque tu fez algo que ela não gostou. O que tu andou fazendo na roça?" Pensei no fertilizante químico que eu estava usando, nas máquinas que trouxe para cavar mais fundo. "Só tô fazendo meu trabalho", respondi, mas minha voz saiu fraca. "Para com isso", ela disse, "ou a mãe vai te levar." Eu tentei ignorar o aviso. Afinal, eu era um homem da ciência, não ia me dobrar às superstições. Mas as coisas pioraram. As pegadas agora apareciam dentro da casa, na terra batida do chão. Eu acordava com aquele cheiro doce podre no ar. E às vezes ouvia um sussurro, como uma voz de mulher, mas não entendia as palavras. Era como se a Caatinga estivesse falando comigo. Uma noite, não aguentei mais. Peguei a lanterna, a faca e uma garrafa d'água e decidi seguir as pegadas. Se tinha alguém ou algo brincando comigo, eu ia descobrir. As marcas me levaram para dentro da Caatinga, por um caminho estreito entre cactos e espinheiros. O chão estava duro, mas as pegadas eram claras, como se a terra tivesse sido moldada por pés que não tocavam o chão. Caminhei por horas, até que cheguei a um claro no meio da mata. Ali, no centro, tinha uma árvore enorme, diferente de tudo que eu já tinha visto no sertão. Era alta, com galhos retorcidos que pareciam mãos esticadas para o céu. No tronco tinha marcas que pareciam um rosto humano, com olhos fundos e uma boca aberta, como se estivesse gritando. O cheiro doce podre era insuportável ali, e o chão ao redor da árvore estava coberto de pegadas. "Quem tá aí?" gritei, mas minha voz ecoou e voltou como se fosse um sussurro. Então ouvi ela, a voz, clara dessa vez. "Por que tu machuca minha terra?" Era uma voz de mulher, suave, mas cheia de raiva. Eu girei a lanterna, mas não vi ninguém. "Eu não quero machucar nada", respondi, meu coração na boca. "Tô tentando ajudar." "Tu traz veneno", a voz disse, agora mais perto, como se viesse de dentro da árvore. "Tu corta, tu queima, tu tira. Tu não pertence aqui." Eu senti um frio na espinha, mesmo com o calor do sertão. "O que tu quer de mim?" perguntei, apertando a faca. "Devolve", ela disse. "Devolve o que tirou." Antes que eu pudesse responder, a terra tremeu. Não era um terremoto, era algo vivo,
como se o chão estivesse respirando. Raízes saíram da terra, finas como dedos, e começaram a se enrolar nos meus pés. Eu gritei e tentei correr, mas elas eram rápidas, fortes. A faca caiu da minha mão e a lanterna apagou. No escuro, vi a sombra de novo, alta, com cabelos que pareciam galhos. Os olhos dela brilhavam, verdes como o musgo que não existia naquele lugar seco. Eu não sei como escapei. Talvez ela tenha me deixado ir, ou talvez eu tenha corrido mais rápido do que achava possível. Quando cheguei na vila, estava amanhecendo e meu corpo todo tremia. Minha roupa estava rasgada e meus pés sangravam dos espinhos. Fui direto para a casa do seu Zé e contei tudo. Ele não pareceu surpreso. Tu teve sorte, rapaz, ele disse. A mãe da Caatinga não deixa todo mundo voltar. Ela te deu um aviso. Agora, tu precisa decidir. Ou tu respeita a terra, ou ela te pega. Respeitar como? Perguntei exausto. Para de usar esses venenos. Planta como a gente sempre plantou. Dá algo em troca. A terra não é tua. Ela só te empresta. Eu não queria acreditar, mas depois daquela noite não tinha como negar. A mãe da Caatinga era real. Ela não era só uma lenda, nem um espírito. Era a própria Caatinga, viva, consciente e brava. Eu parei de usar os fertilizantes químicos. Comecei a trabalhar com os métodos antigos, plantando junto com as chuvas, respeitando os ciclos da terra. As pegadas pararam de aparecer e o cheiro sumiu. Mas eu sabia que ela estava lá, vigiando. Antes de voltar para Recife, fiz uma última coisa. Voltei àquela árvore no meio da Caatinga, de dia, com o sol alto. Deixei uma oferenda, um punhado de sementes de mandioca, um pouco de água da minha garrafa e um pedido de desculpas. Não sei se ela ouviu, mas o vento soprou mais leve e pela primeira vez senti que a Caatinga não estava me odiando. Meu nome é Lucas e o que vou contar é algo que vivi no sertão nordestino, onde a noite engole tudo. E as luzes que você vê podem não ser o que parecem. Essa é a história de O Fogo Fátuo do Sertão, uma lenda que me fez correr pela minha vida. Peguem um café, apaguem a luz e venham comigo. Mas já aviso, cuidado com as luzes que piscam na escuridão. Vamos lá? Eu nunca pensei que minha vida ia virar de cabeça para baixo por causa de uma burrada. Meu nome é Lucas, 28 anos. E até aquele dia eu era só um cara comum de Campina Grande. Mas tudo mudou numa noite quente de julho, quando eu estava fugindo da polícia. Não vou entrar em detalhes, mas digamos que eu me meti numa briga feia num bar e as coisas saíram do controle. Quando vi as sirenes piscando, peguei minha moto, uma CB 500 velha que herdei do meu pai, e acelerei para fora da cidade sem olhar para trás. A estrada de asfalto logo virou terra, e o asfalto deu lugar a um caminho esburacado que cortava o sertão. O farol da moto tremia, iluminando pedaços de caatinga, cactos, arbustos secos e aquele silêncio pesado que só o interior tem. Eu não sabia para onde estava indo, só queria distância. O vento quente batia no meu rosto e o ronco do motor era a única coisa que me mantinha calmo. Mas lá pelas tantas, o combustível começou a acabar. O ponteiro estava no vermelho e eu não tinha ideia de onde estava. Foi aí que vi as luzes. Primeiro uma só, brilhando ao longe, como uma lanterna balançando. Pensei que era algum caseiro, talvez uma fazenda. Graças a Deus, murmurei, virando a moto na direção da luz. Mas então, mais luzes apareceram. 3, 4, 5, todas piscando, flutuando, como se dançassem no ar. Não eram lanternas, eram diferentes. Pareciam bolas de fogo, mas não queimavam nada. Só flutuavam, amarelas e verdes, brilhando contra a escuridão. Eu parei a moto com o coração na boca. Que diabos é isso? Falei sozinho, apagando o farol para ver melhor. As luzes continuaram lá, se movendo devagar, como se me chamassem. Eu já tinha ouvido falar de fogos fátuos, aquelas chamas que aparecem em pântanos,
Mas no sertão, no meio da caatinga seca, não fazia sentido. Mesmo assim, algo me dizia para seguir. Talvez fosse um vilarejo, alguém que pudesse me ajudar. Ou talvez eu só estava desesperado. Desliguei a moto e comecei a empurrá-la, seguindo as luzes. O terreno era irregular, cheio de pedras e espinhos que furavam a sola do meu tênis. As luzes se moviam, sempre a uns 100 metros de distância, como se soubessem que eu estava atrás. O silêncio da caatinga era quebrado só pelos meus passos e pelo som da minha respiração pesada. O cheiro de terra seca enchia minhas narinas, misturado com algo que não consegui identificar. Um odor metálico, como ferro velho. Depois de uns 20 minutos, as luzes pararam. Eu estava num descampado, cercado por cactos altos e árvores retorcidas. No centro, tinha uma trilha que levava a um povoado. Era pequeno, umas 10 casas de taipa com telhados de palha e janelas quebradas. Não tinha luz elétrica, nem som de gente, nem cachorro latindo. Só o vento que soprava baixo, como um sussurro. As luzes flutuavam sobre o povoado, como se me convidassem a entrar. "Alô, tem alguém aí?" Gritei, mas minha voz ecoou e morreu na escuridão. Ninguém respondeu. Eu estava exausto, com sede, e a moto não ia mais andar sem gasolina. Que se dane, pensei, e comecei a caminhar em direção às casas. As luzes se apagaram de repente, me deixando no escuro, com só a luz da lua para me guiar. Cheguei na primeira casa. A porta estava entreaberta, rangendo com o vento. Empurrei com cuidado e iluminei o interior com o celular. O lugar estava abandonado. Uma mesa quebrada, uma cadeira tombada e teias de aranha por todo canto. Mas tinha algo estranho no chão. Marcas, como se alguém tivesse arrastado algo pesado. E no canto, uma pilha de ossos. Pequenos como de galinha, mas não sei. Algo neles parecia errado. Peguei um e guardei no bolso, sem saber por quê. Saí da casa e olhei para as outras. Todas iguais, vazias, quebradas, como se o povoado tivesse sido abandonado de uma hora para outra. Mas as luzes voltaram, agora mais próximas, flutuando entre as casas. "Tá me zoando, é?" murmurei, com um frio na espinha. Resolvi seguir de novo porque voltar para Caatinga sem gasolina não era opção. A trilha me levou para fora do povoado, descendo uma encosta até um trecho mais denso da Caatinga. As luzes estavam mais brilhantes agora, e eu juro que ouvi vozes. Não palavras claras, mas risadas, sussurros, como se um grupo de pessoas estivesse conversando baixo. Meu coração estava disparado e o celular já estava com 10% de bateria. Só mais um pouco, pensei, tentando me convencer de que ia encontrar alguém. Foi quando vi a primeira sombra. Não era uma luz, era uma figura. Alta, magra, com braços que pareciam compridos demais. Ela estava parada entre 2 cactos, olhando para mim. Não dava para ver o rosto, só os olhos, que brilhavam como as luzes que eu estava seguindo. "Ei, você, me ajuda!" gritei, mas a figura sumiu, como se tivesse derretido na escuridão. Eu parei, com o peito apertado. Tá na hora de dar o fora, pensei. Mas quando olhei para trás, o povoado não estava mais lá. Era só Caatinga, como se eu nunca tivesse passado por aquelas casas. As luzes estavam à minha frente, piscando, me chamando. E agora tinha mais sombras, movendo-se entre os arbustos, sempre fora do alcance da luz do celular. Elas não faziam barulho, mas eu sentia elas. Sentia o peso dos olhares, como se estivessem me julgando. "Quem são vocês? O que querem?" gritei com a voz tremendo. As luzes pararam de se mover e por um segundo tudo ficou quieto. Então, ouvi um som, um estalo, como galhos quebrando, e outro, e mais outro. As sombras estavam se aproximando e as luzes começaram a piscar mais rápido, como se estivessem rindo de mim. Eu comecei a correr. Não sabia para onde, só corria, com os espinhos rasgando minha roupa e cortando minha pele. O celular caiu e a tela se apagou. Eu estava no escuro, guiado só pela lua e pelo brilho das luzes, que agora estavam por todos os lados como um enxame.
As sombras estavam mais perto e eu juro que senti dedos frios roçando meu ombro, como se tentassem me puxar. Eu não sei quanto tempo corri. Meus pulmões ardiam e minhas pernas tremiam. Mas as luzes não paravam de me guiar e as sombras estavam sempre atrás, como lobos caçando. Finalmente, cheguei a um claro no meio da caatinga. No centro, tinha um poço seco, com pedras quebradas ao redor. As luzes estavam todas ali, flutuando sobre o poço, e as sombras estavam paradas, formando um círculo ao meu redor. "Que porra é essa?" gritei com a voz rouca. As luzes começaram a descer, entrando no poço, e as sombras ficaram imóveis como estátuas. Eu estava preso, não tinha para onde ir. O vento soprou e ouvi as vozes de novo, agora mais claras. "Fica", elas diziam, "fica com a gente." Eu olhei para o poço. Era fundo, tão fundo que a luz da lua não chegava no fundo, mas as luzes estavam lá, brilhando, chamando. E por um momento, eu senti vontade de pular. Não sei explicar. Era como se as luzes soubessem tudo sobre mim. A briga no bar, as coisas que fiz de errado, o peso que eu carregava. Elas prometiam descanso, um fim para tudo. Mas então, lembrei do osso no meu bolso. Peguei ele e joguei no poço. Quando o osso caiu, as luzes gritaram. Não era um som humano, era algo que fez meu sangue gelar. As sombras começaram a se mexer, correndo para dentro do poço, e a terra tremeu. Eu aproveitei e corri, sem olhar para trás, sem pensar. Só corri, até o sol começar a nascer. Quando o céu clareou, eu estava de volta na estrada de terra. A moto estava lá, onde eu deixei. Não tinha sinal do povoado, nem das luzes, nem das sombras. Meu corpo estava coberto de arranhões, e meu bolso estava vazio. O osso tinha sumido. Eu consegui ligar a moto com um restinho de gasolina e voltei para Campina Grande sem parar para olhar pelo retrovisor. Quando cheguei em casa, fui direto para o chuveiro, tentando lavar o medo. Mas o cheiro da caatinga, aquele odor metálico, ainda estava na minha pele. Contei a história para um amigo, e ele riu, disse que fogo fátuo é só gás de pântano, que eu estava imaginando coisas. Mas ele não viu as sombras. Ele não ouviu as vozes. Eu nunca mais voltei para o sertão. Vendi a moto, parei de sair à noite e tento esquecer. Mas às vezes, quando está tudo quieto, eu vejo uma luz piscando pela janela. Só um brilho, bem longe. E sinto um frio, como se a caatinga ainda estivesse me chamando. Meu nome é Mateus. E o que vou contar é algo que vivi no sertão nordestino, onde o calor aperta, os espinhos cortam, e certas coisas que a gente encontra na caatinga não são humanas. Essa é a história de O Homem do Couro Cru, uma lenda que me fez desejar nunca ter pisado naquele mato. Peguem uma água, porque essa história vai te deixar com a garganta seca. Cuidado com o que você toca no sertão. Vamos lá? Eu sou Mateus, 32 anos, nascido e criado em Juazeiro, Bahia. Sempre fui apaixonado por caçar. Não para matar por esporte, mas para comer, para sobreviver, como meu pai me ensinou. No sertão, a caça é parte da vida. Um tatu, um preá, às vezes um veado, se a sorte ajudar. Na primavera de 2024, eu e meus amigos Zeca e Carlinhos decidimos fazer algo diferente. Tinha uma fazenda abandonada a uns 50 quilômetros da cidade, chamada Fazenda Velha, que ninguém visitava fazia anos. Diziam que lá tinha caça farta, mas também histórias estranhas. Eu não ligava para papo de assombração. Era só mato, pensava. Saímos de manhã cedo, com espingardas de chumbinho, facões e uma mochila cheia de água e comida. A estrada de terra estava uma poeira danada e o sol queimava como se quisesse nos cozinhar. Quando chegamos na fazenda, o lugar era exatamente como imaginava. Uma casa grande de taipa caindo aos pedaços, um curral vazio e a caatinga tomando conta de tudo. O ar tinha um cheiro esquisito, meio azedo, como couro molhado que ficou no sol. "Que fedor é esse?" Zeca perguntou, franzindo o nariz. "Deve ser algum bicho morto", respondi, tentando soar despreocupado. Mas no fundo, algo me incomodava.
A caatinga estava quieta demais. Nem passarinho, nem grilo, nem nada. Só o vento, soprando baixo, como se estivesse cochichando. Começamos a explorar, seguindo rastros no chão. Encontramos pegadas de tatu, mas também algo que não fazia sentido. Marcas largas, como se alguém tivesse arrastado um saco pesado. Olha isso, Carlinhos disse, apontando para o chão. Parece que alguém passou por aqui, mas não tem pegada de gente. Relaxa, deve ser algum traste velho sendo arrastado pelo vento, eu disse, mas meu estômago estava começando a embrulhar. Resolvi ignorar e seguir em frente com a espingarda na mão. Depois de umas 2 horas caminhando, encontramos um galpão meio escondido na caatinga, coberto de trepadeiras secas. A porta estava entreaberta e o cheiro azedo estava mais forte ali, quase insuportável. Que diabos é isso? Zeca murmurou, cobrindo o nariz com a camisa. Empurrei a porta com um facão e o que vi me fez parar na hora. O galpão estava cheio de peles, não peles de bicho como coelho ou boi. Eram pedaços de couro esticados em varais, mas diferentes. Pareciam grossos, com texturas estranhas, como se tivessem sido costurados de qualquer jeito. Alguns tinham marcas que pareciam veias. Outros tinham manchas escuras, como sangue seco. No canto, tinha uma mesa com ferramentas, facas, agulhas grossas e um rolo de linha preta que parecia cabelo. "Que porra é essa?" Carlinhos disse com a voz tremendo. Ele pegou um pedaço de couro e segurou contra a luz. "Mateus, isso não é couro de bicho. Olha aqui." Me aproximei e senti um frio na espinha. O couro era macio, quase quente, como se tivesse acabado de ser tirado. E tinha um cheiro que não era de animal, era humano. Eu sei que parece loucura, mas eu já tinha sentido aquele cheiro antes, quando trabalhei numa obra e um colega cortou a perna. Era o cheiro de carne viva. "Vamos embora", Zeca disse, jogando o couro no chão. "Isso aqui tá errado." Mas antes que a gente pudesse sair, ouvimos um barulho. Um rangido, como o couro sendo esticado, seguido de passos pesados, vindo da caatinga. "Tem alguém aqui", sussurrei, segurando a espingarda com mais força. A gente correu para o lado de fora, mas o sol estava baixo e a caatinga parecia viva, com sombras se movendo entre os cactos. Então eu vi uma figura alta coberta de couro cru costurado de qualquer jeito sobre o corpo. Os olhos brilhavam, amarelos como de um bicho, e as mãos seguravam uma faca comprida, enferrujada. Ele não falou nada, só ficou parado olhando para a gente. "Corre!" gritei, e a gente disparou pela caatinga com os espinhos rasgando nossas roupas. Correr no sertão é um inferno. O chão é cheio de pedras, os cactos te cortam e o calor te sufoca. Mas o medo era maior que tudo isso. Eu ouvia os passos dele atrás de nós, pesados, constantes, como se ele não se cansasse. O som do couro rangendo estava grudado na minha cabeça e o cheiro azedo parecia me seguir, como se ele estivesse bem atrás de mim. "Por ali!" Zeca gritou, apontando para uma trilha que levava a um riacho seco. A gente pulou pedras e se enfiou entre os arbustos, mas o cara, ou o que quer que fosse aquilo, não parava. Olhei para trás uma vez e juro, ele estava mais perto. O couro do corpo dele parecia vivo, se mexendo como se respirasse. E os olhos, aqueles olhos amarelos não piscavam. Carlinhos tropeçou numa raiz e caiu. "Levanta, cara!" gritei, puxando ele pelo braço. Mas quando olhei de novo, o homem do couro cru estava a poucos metros com a faca levantada. Ele não corria, ele deslizava como se o chão o ajudasse a se mover. "Ele tá vindo!" Carlinhos gritou, com lágrimas nos olhos. Chegamos no riacho seco e nos escondemos atrás de umas pedras grandes. O silêncio voltou, mas era pior que o barulho. Meu coração batia tão alto que eu achava que ele ia ouvir. "O que é isso, Mateus?" Zeca sussurrou com a voz quebrada. "Isso não é gente." "Eu não sei", respondi segurando a espingarda, "mas a gente precisa sair daqui." Ouvi o rangido de novo, perto. Olhei por cima da pedra e vi ele, parado no meio do riacho, cheirando o ar como um bicho. O couro do corpo dele estava esticado, com costuras grosseiras que pareciam se abrir e fechar.
e no peito tinha um pedaço de couro que parecia novo, ainda úmido. Ele está caçando a gente, Carlinhos disse quase sem voz. Ele quer nossa pele. Ficar escondido não ia resolver. O homem do couro cru rondava, como se soubesse que a gente estava ali. A única chance era voltar para o galpão e tentar pegar a caminhonete que deixamos na entrada da fazenda. Era arriscado, mas ficar parado era morrer. Rastejamos pela caatinga, com o coração na boca. O cheiro azedo estava por toda parte e o rangido do couro vinha de direções diferentes, como se ele estivesse em mais de um lugar. Quando chegamos no galpão, a porta estava escancarada e o interior estava iluminado por uma luz fraca, como se alguém tivesse acendido uma lamparina. "Não entra, Mateus", Zeca disse, puxando meu braço. Mas eu precisava saber. Precisava entender o que estava acontecendo. Entrei com a espingarda apontada e o que vi me fez querer vomitar. No meio do galpão tinha um corpo pendurado, sem pele. Não era Zeca nem Carlinhos, graças a Deus, mas era alguém. Um homem, ou o que sobrou dele. Ao redor, mais pedaços de couro, alguns ainda pingando algo escuro. "Ele está fazendo isso", sussurrei. "Ele está coletando." Antes que a gente pudesse sair, o rangido voltou e a porta bateu com força. O homem do couro cru estava lá, bloqueando a saída. Ele não falou, só levantou a faca e caminhou na nossa direção. Seus olhos brilhavam e o couro do corpo dele parecia pulsar, como se estivesse feliz. Atirei. O chumbo acertou o peito dele, mas ele nem se mexeu. O couro se abriu, mostrando algo preto e viscoso por baixo, como se o corpo dele fosse feito de sombra. "Corre!" gritei, e a gente pulou por uma janela quebrada, cortando os braços nos cacos de vidro. A caminhonete estava onde deixamos, mas o pneu estava furado. "Filho da mãe!" Zeca gritou, chutando a roda. O rangido estava mais perto e a sombra dele apareceu na entrada do galpão. Não tinha tempo para pensar. Corremos para a caatinga, com ele atrás, implacável. O sol estava se pondo e a caatinga parecia viva, com os cactos se mexendo como se quisessem nos agarrar. Eu sentia o cheiro azedo mais forte e o rangido do couro estava tão alto que parecia dentro da minha cabeça. Carlinhos estava ficando para trás, ofegante, e eu sabia que se a gente parasse, era o fim. "Mateus, olha!" Zeca gritou, apontando para uma trilha que levava a uma clareira. No centro tinha um poço seco, com pedras quebradas ao redor. Não sei porquê, mas senti que ali era a nossa chance. "Se a gente se esconder, talvez ele passe", sussurrei. Nos jogamos atrás das pedras, tentando respirar baixo. O rangido parou e, por um momento, achei que tínhamos escapado. Mas então senti algo quente no meu braço. Olhei e vi um corte novo, que não estava ali antes. O sangue escorria e o cheiro azedo estava mais forte que nunca. "Ele sabe onde a gente está", Carlinhos murmurou com os olhos arregalados. Foi quando vi o homem do couro cru parado no outro lado do poço. Ele não se mexia, só olhava, com a faca brilhando na luz da lua. E então ele falou. A voz era rouca, como se viesse de um lugar que não era humano. "Vocês vieram. Agora deem." "Dar o quê?" gritei, com a voz tremendo. "A pele", ele disse, e o couro no corpo dele se abriu, mostrando mais daquela coisa preta e viscosa por dentro. Era como se ele não fosse um homem, mas algo que usava a pele como um disfarce. Zeca pegou uma pedra e jogou com força. Acertou a cabeça dele e o couro rachou, deixando cair um pedaço que se contorceu no chão como se fosse vivo. O homem do couro cru gritou, um som que fez meus ouvidos doerem, e caiu de joelhos. "Agora!" gritei e a gente correu sem olhar para trás. Não sei como sobrevivemos. Corremos até o amanhecer, com os espinhos cortando nossas pernas e o medo nos empurrando. Quando o sol nasceu, o rangido parou e o cheiro azedo sumiu. Encontramos a estrada e um caminhoneiro parou para nos ajudar. Estávamos cobertos de sangue e arranhões, e Carlinhos mal conseguia falar. O caminhoneiro perguntou o que aconteceu, mas a gente só pediu para nos levar para Juazeiro.
Voltei para casa e nunca mais cacei. Joguei a espingarda fora, queimei as roupas daquele dia, mas o cheiro de couro cru não sai da minha memória. Às vezes, de noite, ouço um rangido, como couro sendo esticado, e sinto um peso no peito, como se ele ainda estivesse me observando. Contei a história para um amigo e ele disse que devia ser um doido qualquer, mas eu sei o que vi. O homem do couro cru não era humano. Ele era algo que a Caatinga criou, algo que coleta peles para sobreviver. Fui atrás da história da Fazenda Velha. Um velho da cidade me contou que, anos atrás, um artesão chamado Manuel vivia lá, famoso por celas de couro. Ele sumiu depois que começou a usar um couro especial que ninguém sabia de onde vinha. Alguns dizem que ele fez um pacto com algo na Caatinga, algo que o transformou. Eu não sei se é verdade, mas sei que nunca mais volto para aquele lugar. Qual dessas histórias te deixou com mais medo? A mãe da Caatinga, o fogo fátuo do sertão ou o homem do couro cru? Deixa nos comentários se você já ouviu uma lenda assustadora do sertão ou se já passou por algo que não explica no meio do mato. Não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias de arrepiar. Compartilha com aquele amigo que morre de medo de assombração e bora pro próximo. Cuidado com o que tá te esperando na Caatinga.